Olá, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horário vocês vão estar vendo esse vídeo. Eu estou dando continuidade aos vídeos anteriores, no qual eu falo sobre a educação antirracista em sala de aula. Eu sou escritora, já escrevi livros sobre a minha educação na época da escola escolar. Já escrevi um outro livro que chama Onde Eu Assino, que fala sobre a família, né? A minha família no contexto de hoje, com pesquisa em documentações concretas, né? E esse ano, observando a problemática na sala de aula, percebi que o problema na sala de aula está sendo o comportamento deles não parar para nos ouvir. Eu falo nos ouvir porque tem mais duas professoras, colegas de sala de aula, que está com a mesma sala e a problemática é a mesma. Então, resolvi trabalhar quem somos, de onde viemos, para onde vamos, como eu disse que no projeto Sankofa, aquele pássaro que ele voa, né? Ele voa, mas ele tem a cabeça voltada para trás com um ovo no bico. Isso que significa, né? Que vivendo o presente, mas olhando, conhecendo o passado. E muitas das crianças, pelo que eu converso com eles nas rodas de conversa, eu percebo que eles não têm uma comunicação com os pais, com os avós. Eles, na informatização informática, eles são muito espertos no computador, no celular. Eles não param para ter uma conversa com os pais, como antigamente a gente tinha. E quando cresce, surge aquela crise existencial, né? Quem eu sou, de onde eu vim, porque eles precisam saber que eles fazem parte da história. A história, hoje em dia, aquela história que não nos contaram, é a história que nos liga aos acontecimentos, né? Então, eu gostaria de estar falando nesse vídeo sobre a importância de sabermos quem nós somos, parar um pouquinho para conversar, que às vezes a gente pensa que está perdendo tempo, mas está ganhando tempo, que eu percebi que a partir do momento que eu comecei a conversar com eles, deixar eles colocar para fora aquilo que sentia, eu percebi, conversei com eles sobre regra da sala de aula, o que é legal, o que não é legal, porque temos que ouvir uns aos outros, que a empatia é uma palavra que usaremos o ano todo na sala de aula. Expliquei para eles o que é empatia, que temos que ter um com o outro. Aí eu já vi resultado. Como nós estamos falando dos nossos antepassados, do conhecer aqueles que vieram antes de nós, eu peguei a documentação, registro de documentação, de cartas antigas, e eu peguei essa documentação com uma amiga que tem uma relíquia, né, do ano de 1949, dos bisavós dela, que ela tem até hoje guardada essa carta, e comecei a trabalhar com as crianças. Eles amaram ver aquilo, eles falavam, nossa, professora, começaram a fazer a conta de quantos anos fazia que ainda existia a documentação, como era antigamente para se comunicar com as pessoas que demoravam horas, dias e meses para saber, né, como a outra pessoa está. E com isso eu percebi grande mudança na sala de aula. E quem somos, de onde viemos, que a grande maioria na escola pública, nessa localidade onde eu dou aula, na comunidade, a grande maioria é de descendência africana, né? Pode ter indígena também no meio, né? E a gente percebe que eles não se reconhecem, né? Eles não reconhecem a descendência deles, de onde eles vieram, como eles foram importantes, que muitos deles podem ser descendentes de reis, rainhas. Por que reis, rainhas? Porque na época da escravização, eles traziam todas as pessoas, porque a escravização, ela sempre houve no mundo. Desde que o mundo é mundo, houve a escravização. Mas essa escravização é por terra,
às vezes uma tribo ganhava da outra, como eu posso dizer assim, como medalha, como se fosse um vencedor levava alguém escravizado, esse alguém poderia ser até um rei, uma rainha, e eles levavam para a escravização por causa de terra. Era diferente a escravização que houve no Brasil, que foi o último do país a fazer, né, a concordar com a libertação da escravização. Então, as crianças não conhecem a sua história, a verdadeira história, porque essas histórias não nos foi contada. Elas não existiam em livro. Esses dias eu fiquei até assim surpresa, né, feliz de pegar um livro onde tem 2 páginas que fala sobre os negros escravizados, sobre os povos indígenas. Tem muitas páginas agora que falam sobre isso. Então eu resolvi unir o útil com o agradável, sobre o comportamento dele, que eles não param para ouvir história, com as histórias, com o que eles são, de onde eles vieram, de suas origens. Porque antigamente existiam os griots, que eram pessoas que contavam histórias, né? E desenvolviam. A gente sabe que a criança, primeiro, ela aprende a ler para depois escrever. E para ler, ela precisa ouvir história, ouvir contos, histórias, para ela aprender a ler e depois a escrever. E a partir disso, eu quero ver se no final do ano eu tenha um grande progresso com essa turma. Então, eu paro por aqui hoje falando sobre o que eu estou desenvolvendo na sala de aula e aonde eu pretendo chegar com essas crianças. Até mais!